Olá, pessoal, sejam bem-vindos à última aula do módulo 7 sobre empresas familiares. Nós vamos falar sobre cultura organizacional. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente ver direitinho. Compartilhando. Muito bem. Vamos lá. Vamos relembrar aqui rapidamente alguns conceitos, algumas ideias que nós vimos lá no módulo 5, na aula 1, na primeira aula do módulo 5, né? Cultura organizacional do escritório é essa aula, né? A gente falou lá sobre o profissionalismo e os objetivos da empresa, que a cultura organizacional, ela interfere e ela é construída ao mesmo tempo, né? Do profissionalismo que a gente tem no exercício da nossa atividade e dos objetivos que a gente tem com a nossa empresa, que lá a gente falou do escritório e aqui a gente vai falar sobre as empresas familiares. A cultura organizacional, ela é construída a partir de toda a estruturação da empresa. Então, tudo isso que nós vimos aqui nesse módulo, ela vai contribuir para a cultura organizacional dessa empresa familiar, seja ela certa ou errada. Geralmente, a gente pega com ela capenga, e aí, conforme nós vamos estruturando o negócio, nós vamos entendendo, nós vamos propondo a construção dessas ferramentas, dessa documentação, dessa reformulação toda, e nessa organização, que eu não diria nem que é reorganização é algo que já está organizado, né? A gente faz de novo, mas é quase que uma organização do zero, muitas vezes. Então, nós vamos reconstruir, né? Nós vamos construir a cultura organizacional a partir dessa reconstrução toda da empresa, né? Então, é o conjunto de valores, hábitos, crenças e políticas internas e externas, né? Que define a forma como a organização, como a empresa conduz seu negócio, tá? Então, a cultura organizacional, ela vem do gestor, ela vem do dono, ela vem do sócio. É ele que começa a cultura dentro de uma empresa. E é ele que tem a capacidade de mudar isso. E se ele não mudar, os funcionários não vão mudar sozinhos, né? Então, aqui quando a gente fala de empresas familiares, então nós vamos estar falando também da tradição da empresa, da família. A tradição daquela família, as tradições que ela traz, vai influenciar diretamente na cultura organizacional. Então, confunde muito, a cultura organizacional da empresa familiar se confunde muito com hábitos familiares, né? E aí vai interferir, vai resultar, né? E vai nortear os atos dos colaboradores, dos fornecedores, dos parceiros de negócio, dos consumidores. E aqui tem uma questão muito importante, porque se o sócio fundador, ele traz aquela cultura patriarcal, protecionista para dentro da empresa, né, de pai ou de mãe, né, todas as relações que ele vai construindo com aquela empresa também tem essa proteção. Também tem aquela forma que o pai e a mãe tratam. Não, eles não são tão severos quanto deveriam ser, eles não são tão formais quanto eles deveriam ser, né? Aquele tratamento de pai e mãe, eles trazem para dentro da empresa também. E aí vai nortear todas essas relações com todas essas pessoas. E é aqui que a cultura começa a prejudicar ou ajudar. Se ele tem esse comportamento mais protecionista, ele vai acabar se prejudicando. E se ele tem um posicionamento mais autoritário, ele prejudica também a empresa, que ele vai afastar pessoas bem qualificadas, profissionais bem qualificados, né? Então, como que a gente resolve isso? Como que a gente começa a mudar essa cultura organizacional nos pontos que ela precisa ser mudada? Porque lembram o que eu falei lá na aula do módulo 5? A gente levanta como que acontece, a gente faz todo o levantamento de como que realmente está acontecendo e muda o que é necessário e coloca em prática. A gente não cria um regulamento, a gente não cria uma cultura para ser colocada lá. Cultura é o que se cultiva. Então, aqui nós vamos a gente vai criar esses regramentos, regulamento interno e código de conduta ética a partir do que já existe, modificar aquilo que é necessário para os objetivos onde a empresa quer chegar, às vezes são muitos, às vezes não são tantos, e aí colocar em prática, e a principal pessoa que vai cumprir isso, as principais pessoas são os proprietários. Se eles não estiverem dispostos a mudar naqueles aspectos, né, que a gente propõe naquele levantamento, pode ter certeza que vai ser muito mais difícil que o resto da empresa cumpra, né, porque, como eu digo sempre, escada se lava de cima para baixo. Então, se não começar lá da estrutura maior, lá dos sócios,
a descer com aquele novo regramento, com aquela nova cultura de registrar, de organizar, de profissionalizar a administração, de organizar o caixa, a contabilidade, de fazer a separação de patrimônio, de fazer a separação de dinheiro, não vai acontecer da noite para o dia. Vai ser muito mais difícil. Impossível? Eu diria que é impossível, tá? Mas, né, não vamos ser tão radicais, fica muito mais difícil. Então, quando nós vamos reestruturar uma empresa e o sócio está disposto a promover essas alterações, né, começando lá pela contabilidade, pelo calcanhar de Aquiles de qualquer empresa, fica muito mais fácil ele aceitar as nossas sugestões, ele aceitar os documentos, ele implementar esses novos regulamentos, do que aquele que diz, não, eu quero que os funcionários mudem, eu vou ver, ou ele se compromete, mas tu vê que é só da boca para fora, vai ficar muito mais difícil. Então, a cultura organizacional, ela é fundamental para o crescimento e para a transmissão. Se você organiza tudo, vem organizando tudo, né? Formaliza tudo como nós falamos na aula anterior. Faz o plano, faz o modelo, né? Matriz SWOT, adoro fazer matriz SWOT, né? Faço 3 vezes por ano com as empresas que eu assessoro. Faz o levantamento das ameaças, das oportunidades, das forças e das fraquezas, constantemente, mostrando o que melhorou, mostrando o que está ficando para trás, e traz isso para a cultura organizacional da empresa, você vai ver que o crescimento e a estrutura que precisa ser construída para a empresa poder ser transmitida, seja por sucessão ou não, vai ficar muito mais fácil. Então, nós vamos trabalhar a cultura organizacional do início ao fim desse curso. Até quando nós chegarmos lá no último módulo, falando sobre contencioso mínimo, nós vamos estar falando sobre cultura organizacional, porque isso permeia a atuação, isso motiva no sentido assim, o que a gente precisa para agir? Às vezes a gente precisa de motivação, mas nem sempre a gente vai estar motivado, nem sempre vai estar acontecendo aquele espetáculo na nossa vida que vai nos motivar a agir daquela maneira. Então a gente cria regras e hábitos. E aí você faz, ou pelo amor, porque está com vontade e motivado, ou pela dor mesmo, na força do ódio, como eu digo, a gente cumpre o que precisa ser feito. E aqui, cultura organizacional é isso dentro das empresas. A gente cria, a gente estabelece e a gente cumpre, seja por motivação ou seja na força do ódio. O gestor ele tem que estar imbuído dessa vontade de colocar em prática, seja pelo hábito ou seja pela motivação, ele vai ter que estar colocando isso em prática sempre. É isso que vai fazer a empresa arredondar. E aqui para mostrar para vocês, então, como que ficou o nosso mapa mental, que vai ser disponibilizado para vocês, tá? Deixa eu só dar uma baixadinha nesses daqui, para não ficar tão... A gente dá uma baixadinha assim e baixa todos os outros. Esse mapa mental é ótimo, né, gente? A gente consegue ver tudo o que a gente conversou aqui. Vou diminuir ele aqui. Vamos lá. Ó, como é que ele ficou. Então, nós passamos por todas essas etapas. Eu não vou diminuir mais, porque vai ficar muito minúsculo, né? Mas, então, nós passamos por todas essas etapas. Como que esse material vai chegar para vocês? Eu vou entregar o material completo, assim, e também por partes. Cada uma dessas partezinhas aqui vai para vocês separado. O histórico, o conceito e características, vai separadamente, a gente vai colocar disponível para vocês aí, tá? E aí vocês vão entendendo, ele aparece o mapa e depois aparece todo o texto, né, de como que acontece a sequência dentro do mapa, tá? Então, hoje, então, finalizamos o módulo 7, empresas familiares, tá bom? E aí, o próximo módulo vai ser como abrir uma empresa. Então, na próxima semana, entra um módulo aqui para vocês, como abrir uma empresa, e aí vocês vão ver várias coisas dessas que eu falei aqui, esmiuçado tecnicamente de como que acontece na abertura de uma empresa, tá bom? Vou parar de compartilhar a tela aqui. Tá bom, gente? Então, até o próximo módulo, módulo 8, como abrir uma empresa. Tchau, tchau.